E aí, pessoal, então você assistiu o vídeo da explicação dos exercícios da página 20? Espero que você tenha assistido, tenha prestado atenção. E aí você, creio que com os vídeos que eu postei e mais a explicação mais o vídeo que eu postei explicando o exercício, eu acho que deu condições de você resolver os exercícios da página 20, o exercício 13, 14 e 15. Eu vou corrigi-los agora, tá? E aí depois, no dia 3 de agosto, esse vídeo vai ser postado para você corrigir e ver se você acertou. Então vamos lá. Lá no exercício da página 20, o exercício 3 pede para você escrever esses números decimais na forma de fração irredutível. Então eu vou transformar isso aqui numa fração, isso aqui numa fração, e vou somá-los e vai ficar numa fração irredutível. Então vamos lá. Aqui eu tenho um decimal finito, então como é que eu faço? 36 sobre quanto? 2 algarismos depois da vírgula? Sobre 100, ok? 36 sobre 100, mais esse aqui, ó, vou escrever sem a vírgula, vai ficar 4 sobre 100. 4 sobre 100. Posso... Tá. Aqui, ó, eu posso ir direto. Eu ia num caminho, eu vou num caminho, acho que vai dar certo. Quando eu tenho soma de fração com os denominadores iguais, eu vou fazer o quê? Vou repetir o denominador e somar os expoentes, ou somar os numeradores, somar os expoentes. Propriedade da potência, né? 36 mais 4, 40. O que eu faço? Vou cortar o zero com zero, vai ficar 4 sobre 10. Dá para simplificar, ó. Dá para dividir por 2. Tá vendo aí, né? Dividindo por 2 vai ficar quanto? 4 dividido por 2 é 2 e 10 dividido por 2 são 5. Pronto, transformei numa fração irredutível. Poderia ser transformado num número decimal. Ele pediu fração irredutível. Então é o que nós fizemos. Beleza? Esse era o exercício 13. Acredito que você vai conseguir lá. Pelo menos essas partes aqui, talvez você... Mas vamos lá. Vamos para o 14 aqui, ó. Lá no exercício 14, ele pede para você expressar esses números decimais, expresse os números abaixo na forma de fração. Ou seja, transformar esses números decimais em fração. Observe que aqui eu tenho um número decimal infinito, né? Que a gente viu lá no exercício anterior, no vídeo anterior que eu expliquei para você, com infinitas casas decimais, ou seja, dízima periódica, né? Como é que eu faço? É uma dízima periódica simples ou composta? Composta, porque eu tenho partes que se repete e parte que não repete, parte inteira, né? Então, como é que eu faço quando é isso lá? Lá no vídeo você postou lá. Tinha uma regrinha para você aplicar, aprender, não esqueci nunca mais. O que eu vou fazer? Vou escrever um número formado pela parte que não se repete com a parte que repete, então vai ficar 34, 34, ok? Menos a parte que não repete é o 3, menos 3 sobre. Aí para colocar aqui embaixo eu vou considerar depois da vírgula. Depois da vírgula eu só tenho, tá vendo aí, né? Eu só tenho o 4 se repetindo. É o período, que é o número que se repete, formado de um algarismo. Então sobre 9, beleza? Isso vai dar quanto? 34 menos 3 são 31 sobre 9. Não dá para simplificar, ficou assim então. Ok? Vamos para o próximo. Olha a letra B. Eu tenho menos 12, depois 12,5 e um traço em cima. O que significa esse traço em cima? Que esse 5 está se repetindo, né? 5, 5, 5, 5. Em vez de colocar reticência, ele colocou traço em cima. Também é uma dízima periódica ou um número decimal com casas infinitas. Como é que eu faço quando eu tenho isso? Vou escrever o número, a parte que não se repete, a parte não periódica com a parte periódica, então vai formar o número 125, menos a parte que não se repete, que é o 1 e o 2, que formam o número 12, sobre... Agora eu vou considerar aqui, para colocar embaixo, eu vou colocar 9 ou 0. Vou observar depois da vírgula. Depois da vírgula eu vou ter só 5, 5, 5 repetindo. Ou seja, o período é formado de um algarismo. Então, sobre 9. Tá? Então, continuando aqui, vai dar quanto? 125 menos 12 dá 113 sobre
9. Não dá para simplificar, fica assim mesmo. Próximo, letra C. Então eu tenho 0,45. Esse traço está aqui em cima. 0,45, ou seja, é 0,45, 45, 45, né? É uma dízima periódica simples ou composta? É um número decimal infinito simples ou composto? Simples, não, porque eu não tenho parte que não se repete. Então o que eu vou fazer? Vou escrever o 45, que é o número formado pelo período, sobre o período é formado de dois algarismos, 99. 99. Dá para simplificar por 3. Ah, não dava, aqui dá, ó. Isso vai dar quanto, ó? 15 sobre 33. Dá para simplificar por 3 novamente. Isso vai ficar 5 sobre 11. Ok? 5 sobre 11. Então vamos para o próximo. Letra D. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2, 2, 2, aí 1 e 3. Ou seja, o 3 e 1 não está se repetindo, o 2, 2, 2 está. Então eu tenho uma dízima periódica composta. Como é que eu faço quando é composta? Vou escrever a parte que não repete, que não se. Vou formar um número com a parte que não se. Com os algarismos que não se repete. Com o algarismo que repete, não vai ficar, ó. 300. Vou fazer aqui do lado aqui. Vai ficar 3, 1 não se repete, o 2 se repete. Então vai formar o número 312. Menos a parte que não se repete. 3 e 1, que forma o número 31. Sobre. Aí vou colocar primeiro o 9. O período é formado de quantos algarismos? De 1, ó. 2, 2, 2. Então, 9. E depois da vírgula eu tenho o número 3 e 1, que são dois algarismos que não se repetem. Então, vou colocar um 0 para cada um. Então, o 0 é a quantidade de algarismos que não se repete. E o 9 é a quantidade de algarismos que se repete. Então, vai ficar 312 menos 31 sobre 900. 312 menos 31 dá 281 sobre 900. Não dá para simplificar. O que é ímpar, que é par, 10, 11, tá? Fica assim. Então, esse era o exercício 14. Vamos passar para o 15. Exercício 15. Ó. Lá no exercício 15, vou colocar aqui. Beleza. No exercício 15, pega assim, ó. Determine a fração irredutível que representa o valor de cada expressão. Ele também quer uma fração irredutível. Só que eu vou transformá-la em fração, fazer a soma até finalizar com uma única fração. Então aqui, ó, eu tenho um número decimal com finito, né? Então como é que eu transformo o número decimal finito? Escreve sem a vírgula e divide por uma casa depois da vírgula por 10. Beleza? Mas aqui é uma dízima, ó. Esse traço em cima indica que esse 3 é 3, 3, 3, 3. Também é um decimal, é um período simples, né? É uma dízima periódica simples. Quando é simples, eu só escrevo o período e divido por, formato de um algarismo, por 9. E aí eu vou ter aqui eu vou ter uma adição de fração. Como é que eu faço para adicionar fração? Para adicionar fração, os denominadores têm que ser iguais. E aí você pode tirar o MMC ou como você lembrar melhor aí. Eu vou fazer da seguinte maneira. Tem que ser igual embaixo, não tem? Então se eu multiplicar aqui, ó, por 10 e aqui por 9, só que quando eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, ó. Então como é que vai ficar essa fração? 9 vezes 2, 18. 9 vezes 10, 90. Mais 3 vezes 10, 30. E 9 vezes 10, 90. Pronto. Consegui deixar com denominadores iguais. Você também poderia fazer o seguinte, ó. Eu coloco aqui, ó. Qual é o MMC de 9 e 10? Acho que dá para você ver aqui, né? Ó, MMC de 9 e 10, eu vou tirar aqui, ó. Dá por 2, dá 9, dá 5. Dá por 3, dá 3, dá 5. Dá por 3, dá 1. E aqui embaixo 5, aqui dá para dividir por 5, dá 1. Ia ficar quanto? Ó? 12 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. Vezes 3, 90. Ia ser 90, né? Ó, o MMC de 10 e 9 é 90.
Aí ia pegar, ó, 90 dividido por 10 é quanto? É 9 vezes 2, 18, mais 90 dividido por 9 é 10, vezes 3, 30. Observe que deu a mesma coisa, né? Só lembrando aqui, aí você escolhe qual o melhor caminho que você quer utilizar. Mas escolha um, tá? Existem outras formas aí. Ou eu multiplico aqui embaixo para que os denominadores fiquem iguais, ou tiro o MMC e faço. Eu vou fazer dessa forma aqui. Então, agora, como ficar iguais, eu vou finalizar aqui, ó. Vou repetir e somar, ó. Vai dar 48, né? 48, mesma coisa seria aqui, ó. 48 sobre 90. Chegamos ao mesmo resultado. Dá para simplificar por 3. 8 mais 4 é 12, 3 vezes 4 é 12, e 90 dá para dividir por 3 também, tá? Já posso impor, daria por 2, daria por 6 direto também. Então isso aqui vai ficar, ó, 16, 48 dividido por 3, 16, e 90 por 3, 30. Dá para dividir por 2, vai ficar 8 e 15. Lá daria a mesma coisa, tá? Então fração redutiva, 8 quinzeavos. Vamos para a próxima. Essa aqui eu vou fazer mais direto, tá? Observe aqui, ó, o que eu tenho aqui? Uma dízima periódica, ó. Esse traço está em cima do 7. Quer dizer que é 0,2, aí 7, 7, 7, 7. Então é um período composto. Lembra, lá no vídeo anterior, você anotou no seu caderno. Como é que eu faço quando eu tenho um período, uma dízima periódica composta? Vou escrever um número com a parte que não periódica, o número formado pela parte não periódica e a parte periódica é o 27. 27 menos a parte não periódica. O algarismo que não se repete é o 2. Menos 2 sobre. Aí eu vou primeiro colocar. Quantos 9 eu vou colocar? Um 9, ó, porque o 7 é o que está se repetindo, é formado de um algarismo só. Então, um 9. Vai ter 0? Vai, ó, porque depois aqui eu tenho, depois da vírgula, tem um algarismo que não se repete. Então, só um. Então, 0. Dá 90. Isso vai ficar quanto? 27 menos 2 dá 25 sobre 90. Simplificando, ó, dá para dividir por 5. Isso vai dar quanto? 5. Tô fazendo esse, tá? Ó. Vou continuar aqui. 5 sobre 18. Beleza? 5 sobre 18 é esse aqui, ó. Fiz a primeira fração. Já que eu comecei assim, eu vou fazer a segunda, ó. Depois eu junto as duas, tá? Que é um 18. Ficou legal não, mas acho que dá pra você ver. 18. Agora eu vou fazer essa aqui, ó. Depois eu junto as duas. O que é isso? Eu tenho aqui uma dízima periódica composta. Ó. Porque, ó, 2,3, tracinho em cima, quer dizer que é 3, 3, 3, 3, com casas decimais infinitas. Como é que eu resolvo? Escrevo um número com a parte que não se repete, com o algarismo que não repete com o que se repete, então vai ser 23 menos o algarismo que não se repete. 23 menos 2 sobre. Depois da vírgula eu só tenho parte periódica e é formado de um algarismo, então sobre 9. Isso vai dar 23 menos 2 dá 21 sobre 9. Beleza? Então eu tenho esse aqui e esse aqui. Agora eu vou juntar os dois, ó, porque ele pede para somar, né? Então vai ficar como? 5. Eita, esse 5 ficou ruim aqui, mas vai lá. 5 sobre 18 mais 21 sobre 9. Você tira o MMC, que você já sabe aqui que é 18. Para tirar o MMC, eu observo, o maior é 18 e o menor é 9. O 18 dá para dividir por 9, então o MMC vai ser 18. Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira é, aqui é 18. Esse 9 aqui, se eu multiplicar por 2, vai dar 18 também. Então, vou escrever uma fração equivalente a essa. Só que se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima também. Ok? Vou continuar aqui, tá? Ó. Então, vou repetir o 5 sobre 18, mais, multiplicando aqui, vai ficar 42 sobre 18. Agora ficou denominadores iguais. O que eu vou fazer? Vou repetir o denominador e somar os numeradores, que é um 5, tá? 5 mais 42 dá 47. Não dá para simplificar, fica assim. Essa é a fração final. 0,27
e 2,3 somados dá 47 sobre 18. Reveja o vídeo novamente, com calma, tá? Vou fazer essa aqui mais direto, tá? Então tenho aqui, ó, é uma dízima periódica composta. Ó. Depois da vírgula eu tenho 3 e o 8, os tracinhos está em cima do 8. Então é 3, 8, 8, 8, 8, 8. Então vou falar, parte que não se repete, o 3, com parte que repete, ou seja, parte não periódica, algarismo não periódico com algarismo não periódico, número periódico, 38, menos o algarismo que não se repete, que não é periódico, 3, menos 3, sobre. Eu vou colocar aqui, começa pelo 9. Eu tenho a parte que não se repete, que é o período, é formada de um algarismo, 9. Só que depois da vírgula eu tenho 3, que não é período, ou seja, que é um valor que não se repete. Então, vou colocar 0, ok? Isso vai dar 38 menos 3 dá 35 sobre 90. Dá para simplificar por 5. Fazendo de novo aqui, né? Mas tudo bem. Eu estou fazendo um de cada vez, tá? Um de cada vez. Então vai dar 7 e 90 dividido por 5 dá 18. Beleza? Então esse número decimal se transformou nessa fração, 7 sobre 18. Agora eu vou fazer essa aqui, tá? Ó. Vou trazer aqui, ó. Então como é que eu escrevo aqui, ó? Então é 1,4, aí 5, 5, 5, 5. Então o 1 não se repete, o 4 não se repete e o 5 repete. Então vou formar o número 145. Algarismos que não se repete com algarismos que se repete. Menos os algarismos que não se repete, que no caso aí é o 14. Ok? Então, menos 14. Sobre, observe lá, ó. Depois da vírgula eu tenho 5 que se repete, formado de um algarismo só, então é um 9. E tem um 4 que não se repete, então 0. Isso vai ficar quanto? 145 menos 14 dá 131 sobre 90. Então, esse número decimal aqui transformou nessa fração. Só que ele pede para somar, né? Então, vou colocar a soma aqui, ó. 7 sobre 18, acho que você está vendo aí, né? 7 sobre 18, mais 131 sobre 90. Beleza, e agora? Ou você tira o MMC, no caso aqui vai ser 90, ou você faz o seguinte, ó. Quando eu tenho soma ou subtração de fração, para fazer essa operação, para somar ou subtrair, os denominadores têm que ser iguais. Então, se aqui é 90, aqui é 18, a gente acabou de ver aqui, ó, que 90 dividido por 5 é 18. Então, 18 vezes 5 dá 90. Então, vou multiplicar aqui por 5, ó. Só que eu sempre multiplico em cima e embaixo. Então, essa fração vai ficar 5 vezes 7, 35. E 5 vezes 18, 90. Mais, e essa aqui eu vou repetir, ó. Vou repetir aqui, ó. 131 sobre 90. 90 tá meio esquisitinho, né? Então, como é que ficou? Agora eu posso fazer o quê, ó? Repete o denominador e soma os de cima. 35 mais 131 vai dar 166. É par, ó. Dá para dividir por 2. Dividindo por 2 vai dar 83 sobre 45. E aí não dá mais para reduzir. Ok? Se for assistir uma ou duas vezes, você vai entender. Estou tentando fazer bem passo a passo aqui. Esse aqui é uma multiplicação, ó. Ficou mais fácil. Então eu tenho um número decimal aqui, que é composto, ó. Tem parte que não se repete, parte que repete. Então é composto. Como é que eu faço? Vou escrever um número formado pela parte que não repete, não periódica, né? Com a parte periódica, então vai ser o 18 menos o algarismo que não, menos o algarismo, o número formado pelos algarismos que não se repete, que no caso é só 1. 1 sobre, olha depois da vírgula. Depois da vírgula só tem algarismo que se repete, formado de o número que se repete, que é o 8, que é formado de um algarismo. Então, sobre 9. Isso vai ficar 17 sobre 9. Então, isso aqui se transformou nisso. Agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou repetir aqui agora. Então, isso implica dizer o quê? Isso aqui é 1,888 é 17 sobre 9
vezes esse aqui, ó, vou repetir. Não tem nada para fazer, ó. 2 sobre 17. Aqui, ó, quando é uma multiplicação, se eu tenho numerador igual ao denominador, você pode eliminar, ó. Cortou. O que sobrou em cima, então? Sobrou 2. E embaixo sobrou, ou ficou, o 9. Não dá para simplificar, morreu aí. Ok? Então depois você vê o vídeo com mais calma e espero que você tenha acertado partes dos exercícios todos aí. Ok? Um abraço.